Boa tarde, pessoas. Deixa eu colocar aqui o celular. Então, eu estou desacostumada a dar aula por causa da licença maternidade, né? Obrigada, meu bem. Obrigada. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Mais um ano junta. E aqui, tem como acender a luz aqui da frente? Que eu não vou usar por enquanto, senão fica muito, não é? Isso, obrigada. Melhora, não melhora? E dá para ler assim também, não dá? Então, eu me chamo Duda Salabert, sou professora, ambientalista, vegana e sou uma mulher travesti, transexual. É um prazer estar aqui, como eu disse. E eu fui convidada não como professora, mas como uma ativista da pauta que eu encarno, que é a pauta transexual. O Marcelo depois vai comentar sobre um tema importante, que é a criminalização da LGBTfobia. Mas eu aqui não tenho nenhum dever em discutir questões de argumentos sobre a criminalização. O que eu vou mostrar para vocês é um panorama sobre o que eu vivo e o grupo a que faço parte vive cotidianamente. Não vai ser tão... Essas informações que eu vou mostrar aqui agora, acredito eu que nesse contexto político que vivemos, não virá especificamente sobre esse tema para o vestibular, mas ele vai dar base para você discutir um tema mais importante não, um tema mais provável, que seria a criminalização da LGBTfobia, que você pode se posicionar tanto favorável como contrário. E para dar munição para vocês sobre essa questão da criminalização, vou fazer um mapa sobre a realidade travesti e transexual no Brasil e na América Latina. Primeiro, todos os números que eu vou mostrar aqui, nenhum deles é oficial, porque não existe nenhum número oficial sobre a realidade travesti e transexual no Brasil. E o AT não tem nenhum número oficial, já é um número que mostra que o Estado não tem interesse em construir políticas públicas para as pessoas travestis e transexuais. Porque para construir políticas públicas é importantíssimo você ter números. Eu sou acadêmica de gestão pública e sei que todo gestor público, quando vai construir políticas públicas, a primeira coisa que ele vai procurar são números. Então não há nenhum número oficial sobre a realidade transexual no Brasil. O que mostra que o Estado não está preocupado em construir políticas públicas para esse grupo social a que faço parte. Então os números que eu vou mostrar aqui são números subnotificados. E além de serem subnotificados, são números que foram coletanizados por grupos do terceiro setor, ou seja, grupos que lutam pelos direitos humanos, que coletanizaram esses números e fizeram um mapa da realidade transexual no Brasil. E só em termos, para vocês entenderem como são os números, esses números que eu vou mostrar são números que saíram em jornais ou revistas. Então, por exemplo, quando uma mulher transexual, uma travesti, é violentada e é publicado em jornal, esse número é coletanizado. E aí isso mostra que é super subnotificado. O que eu vou mostrar é a ponta da ponta da ponta do iceberg. Porque, primeiro, nem toda violência contra transexual é divulgada em jornal. E segundo, quando é divulgado em jornal, nem todos respeitam a nossa identidade. Então, os números que eu vou mostrar foram divulgados em jornais e respeitaram a nossa identidade. São números subnotificados, é a ponta da ponta do iceberg, mas mostra um retrato da realidade transexual no Brasil e na América Latina. Primeiro, nós sabemos que o Brasil, há 10 anos consecutivos, lidera o ranking de país que mais mata pessoas transexuais do planeta. Há 10 anos consecutivos, somos o país que mais mata pessoas transexuais do planeta. E aí, antes de você vir com o argumento dizendo, mas o Brasil é o país que mais mata diversos grupos sociais. Mas no caso da realidade LGBT, no caso da realidade transexual, há uma especificidade. Só para vocês entenderem o que significa ser o país que mais mata transexuais do planeta. Mostrando 5 países que mais tiveram homicídio durante o ano. O quinto país foi a Bolívia, o quinto país foi a Argentina, com 7 assassinatos no ano de 2016. O quarto lugar, Bolívia, 10 assassinatos no ano de 2016.
Terceiro lugar, Chile, com 26 assassinatos. Segundo lugar, México, 56 assassinatos. Primeiro lugar, Brasil, 171 assassinatos subnotificados. Então, no Brasil, tiveram 171 assassinatos que foram divulgados em jornais que respeitaram a nossa identidade de gênero. Desses 171 assassinatos, 80% deles ocorreram com uma violência exagerada, que significa paus enfiados no ânus, corpo dilacerado, braço para um lado, seio para o outro. Dificilmente no Brasil uma travesti é morta com um tiro só. Dificilmente no Brasil uma transexual é morta com um tiro só. 80% dos assassinatos ocorreram com uma violência hiperbolizada, uma violência exagerada. Repito, significa paus enfiados no ânus, corpo dilacerado, braço para um lado, seio para o outro. E eu digo isso não só porque o mapa da violência transexual mostrou isso, mas eu, enquanto presidenta de ONG, estou cansada, pelo menos de uma vez por bimestre, ter que ir ao IML, no Gameleira, reconhecer os corpos que lá aparecem. E a maioria dos corpos assim aparecem. Corpos esquartejados, paus enfiados no ânus. A nossa luta é que nos matem com um tiro só, nos matem com uma facada só, que não enfiem paus nos nossos ânus após a morte. Porque 80% dos assassinatos assim ocorreram, segundo o relatório da violência transexual. E esse relatório foi divulgado pela ANTRA. ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, reconhecida no país todo. Inclusive, foi ela que fez essa ação que teve no Supremo Tribunal Federal para criminalizar a LGBTfobia. Então, repito, 80% dos assassinatos com violência exagerada. 83% dos assassinatos eram travestis negras, que mostram uma violência interseccional. No mesmo corpo casando gênero, classe e raça. 83% das mulheres transexuais assassinadas eram travestis negras. Então, o mesmo corpo encarnando dois genocídios. O genocídio contra a população transexual e o genocídio contra a população negra. Por isso que 83% das transexuais assassinadas eram negras. E mais, segundo a UFMG, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, 91% das transexuais de Belo Horizonte não concluíram o segundo grau. Se 91% das transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, não concluíram o segundo grau, é porque o modelo educacional tradicional é falido. O modelo educacional brasileiro, ele é intolerante a qualquer tipo de diversidade. Por isso que 91% não concluíram o segundo grau. Então não existe evasão escolar para transexual. Existe expulsão escolar. Porque o nosso modelo educacional, ele é feito para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Tanto é que a educação brasileira é para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Se você pegar, segundo o INEP, que é o órgão oficial do governo, apenas 2,66% das pessoas que formam em medicina no Brasil são negras. Se apenas 2,66% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras, é porque a nossa escola ela é feita para privilegiar aqueles que já são privilegiados e excluir aqueles que são excluídos. Por isso que nesse auditório a maioria absoluta é composta por pessoas brancas, porque o nosso modelo educacional é feito para privilegiar quem já é privilegiado. Por isso 91% das transexuais não concluíram o segundo grau, porque qualquer corpo que emane alguma ponta de diversidade é expulso da escola, já que a escola é um espaço de violência, intolerância e ódio contra aqueles corpos LGBTs, especificamente os corpos transexuais. Repito, país que mais mata transexuais do planeta. 80% dos assassinatos com a violência exagerada. 83% dos assassinatos travestis negras. 91% das transexuais de Belo Horizonte, segundo a UFMG, não concluíram o segundo grau. E 90% das transexuais na prostituição. Se 90% das mulheres travestis e transexuais estão na prostituição, é porque nós somos expulsas do mercado de trabalho. Expulsas do mercado de trabalho, porque ninguém nos contrata. Os locais que você frequenta
Nenhum deles contrata uma pessoa transexual. A sua família nunca contratou nenhuma pessoa transexual. Por isso que é 90% na prostituição. A prostituição é um dos poucos espaços que dá o mínimo de dignidade para conseguir dinheiro. 90% na prostituição. E mais, o único número oficial sobre a realidade transexual no Brasil é do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 41% das transexuais do país com HIV. Durmam com este número, porque é essa realidade que nós estamos construindo. 41% das transexuais do Brasil com HIV. Então, a cada 2 travestis que você vir, possivelmente uma está com HIV. É essa nossa realidade que vou repetir. País que mais mata transexuais do planeta há 10 anos consecutivos. 80% dos assassinatos com a violência exagerada. 83% dos assassinatos travestis negras. 91% das transexuais não concluíram o 2º grau. 90% das transexuais na prostituição. E 41% com HIV. A cada 2 transexuais que você vir, uma com HIV. É essa a nossa realidade. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira mostrando esses números. E aí eu digo, o que há por trás desses números? O que há por trás, eu falo sempre, é um projeto de asepsia social. Um projeto de higienismo social, que entende nossos corpos como sujeiras sociais. Por isso somos expulsas de todos os espaços. Se você pega os discursos estruturantes da sociedade, eles tratam os nossos corpos como o que há de pior. Então, a religião é um discurso estruturante. Para a religião nós somos pecado. Para ciência, nós somos patologia, porque até hoje eu sou patologizada pela OMS. E pela sociedade eu sou sujeira. O que há de pior para uma igreja? O pecado, eu encarno o pecado. O que há de pior para a medicina? A doença, eu sou patologizada. E o que é pior para a sociedade? A sujeira. Eu sou uma sujeira social que tem que ser higienizada. Nós somos expulsas de todo espaço social. Nem direito ao sol é dado a uma mulher transexual. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã na padaria comprando pão. Dificilmente você encontra uma mulher transexual de manhã comprando pão. Só nos é dado a esquina de madrugada. E nem é dado, é conquistado. Porque se dependesse dos seus familiares, nem a esquina nós teríamos. Porque eu estou cansada de mediar conflitos entre comunidades transexuais e polícia, que querem retirar as travestis que trabalham em determinados pontos, como na Pampulha, por exemplo. Então, nem direito ao sol nos é dado, porque quando nós saímos pela manhã, os olhares que nós recebemos são extremamente violentos, são olhares que nos exotificam, olhares que nos hipersexualizam, olhares que nos ridicularizam. Então, em vez de enfrentar olhares que estão nos ridicularizando, coisificando, hipersexualizando, preferimos ficar em casa. Por isso que o índice de suicídio de pessoas transexuais, a cada ano que passa, só aumenta. Só aumenta. É essa a nossa realidade. E digo mais, o que há em relação ao grupo transexual e travesti no Brasil é um genocídio. Há um genocídio. E não só no Brasil, mas na América Latina. Por exemplo, eu tive o prazer no início do ano de ir no ELA. O ELA é o Encontro Latino-Americano de Feminismos, que aconteceu em Buenos Aires. E lá nós fizemos um parlamento 100% feminista, composto por parlamentares do mundo, da América Latina inteira. E aí eu vi que é um privilégio ser transexual no Brasil, porque aqui só 90% estão na prostituição, só 90% na prostituição, na Colômbia 99%. Aqui só 41% das transexuais estão com HIV, só 41% com HIV, em outros países é pior. Aqui, nossa expectativa de vida, segundo grupos do terceiro setor, não supera 35 anos. Na Guatemala é 27 anos. Aqui é um privilégio. E mais, se você pegar esses números, como 41% das transexuais com HIV, e de forma rizomática detalhar no Brasil, você vê números alarmantes. Por exemplo, em São Paulo, 69% das transexuais de São Paulo com HIV. Repito, 69% das mulheres travestis transexuais de São Paulo com HIV. Repito, 69% das mulheres transexuais de São Paulo estão com HIV. E o HIV,
ou a falta de política pública no campo da saúde é mais uma das ferramentas para o genocídio que há contra os nossos corpos. E genocídio é um crime internacional. Um país que comete um genocídio tem que ser punido pela ONU, como a Alemanha nazista foi punida. E aí, antes de você vir falar, encher a boca para falar do nazismo e do genocídio alemão, nós vivemos num país genocida. O Estado brasileiro é um Estado genocida. Só que ninguém se preocupa com isso. Nem a ONU se preocupa. Porque, segundo a ONU, para se configurar um genocídio, são 5 critérios. 5. Se fossem 171 critérios, estaríamos em todos. Se fossem 2.000 critérios, estaríamos em todos. Porque nós somos o grupo mais vulnerável que há em toda a América Latina. Mas são só 5 critérios. Vou mostrar os 5 e mostrar que é um genocídio a céu aberto no Brasil, que não é discutido. E não é discutido porque esse silenciamento é mais uma violência. É mais uma violência, porque se eu discuto isso em sala de aula, vai lá você no diretor reclamar porque eu estou querendo te doutrinar para a pauta LGBT. Aí você vai lá defender um projeto ridículo, inconstitucional, absurdo e histérico chamado Escola Sem Partido. Então, espaços como esse são fundamentais porque tiram da bolha daquelas pessoas que vão reclamar com o diretor, porque essa realidade não pode ser mostrada. E você querendo silenciá-la é mais um braço desse genocídio. Então, o primeiro critério para se configurar um genocídio, segundo a ONU, assassinatos de membros do grupo. Esse é o primeiro critério, assassinatos de membros do grupo. Nós somos o país que mais mata transexuais do planeta há 10 anos consecutivos. Tranquilo esse critério. Segundo critério, segundo a ONU, para se configurar um genocídio. Dano grave, se vocês quiserem depois saber esse critério, é só digitar no Google genocídio, aí o Wikipedia já mostra o critério lá tranquilamente. Mas o segundo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Eu sou presidenta de uma ONG que oferece educação gratuita e exclusiva para pessoas transexuais. No primeiro dia de aula da ONG, no primeiro dia de aula do projeto social, um homem trans, ao pisar em sala de aula, ele desmaia. Ele desmaiou ao pisar em sala de aula. Eu pergunto, tem violência psicológica maior para um grupo de não poder pisar em sala de aula? Porque entrar em sala de aula significa entrar em contato com seus maiores traumas e violências. Por isso que, segundo a pesquisa da UFMG, 33% das travestis de Belo Horizonte disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. 33% das travestis de Belo Horizonte disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. E eu digo, vocês estão certíssimas. Porque a sala de aula tradicional, ela é extremamente violenta para os nossos corpos. Por isso, eu perguntei, violência psicológica maior que um grupo não poder pisar em sala de aula? Porque desmaia. Porque tem síndrome do pânico. E não é uma pessoa, é um grupo. É um grupo populacional. Terceiro critério, segundo a ONU, para se configurar um genocídio e mostrar que nós estamos num país genocida, mas ninguém discute isso. Submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem destruição total ou parcial. Você vai colocar um grupo numa situação que vai ocasionar destruição total ou parcial. 90% das transexuais estão na prostituição. Nós não temos nada contra a prostituição. Até porque é um dos poucos espaços que nos garantem dinheiro e dignidade. Porque se dependesse da sua família, nenhuma transexual seria contratada. O problema não é a prostituição em si, que tem que ser regulamentada. O problema é que os nossos corpos são jogados à prostituição mais aviltante que tem, mais humilhante que tem. Por exemplo, na Transveste, que é a ONG que eu coordeno, a média de programa é R$15. R$15 o programa. Aí eu falo para as meninas, olha, vocês vão fazer programa com camisinha, porque 41% das transexuais estão com HIV. Elas falam, se pagar bem eu faço sem camisinha. Falo, meu bem, 41% ou 69% das transexuais de São Paulo estão com HIV. Você vai fazer com camisinha. Elas dizem, se pagar bem eu faço sem camisinha. Mas o pagar bem não é pagar R$100 a mais, não. Pagar bem não é pagar R$50 a mais, não. Pagar bem é pagar R$5 a mais. R$5. Aí antes de você vir com o seu discurso moralista, careta, raso, do tipo, perfeito. Quem mandou fazer sexo oral sem camisinha? Tem que pegar a doença mesmo. Antes de você vir com esse discurso, politize sua realidade.
E questione o que passa na cabeça de um homem. Comece a questionar os homens. O que passa na cabeça de um homem ao dizer, se eu te pagar R$ 5 a mais, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça do seu tio, do seu irmão, do seu colega de sala e do seu pai, ao parar na Afonso Pena e Pedro II e dizer assim, ó, se eu te pagar R$ 5, você me chupa sem camisinha? O que passa na cabeça dessa pessoa é que nós não somos humanas. Nós não somos humanas, porque a categoria de humanidade não é uma categoria dada. A categoria de humanidade é uma categoria que está em disputa. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de 4 séculos de luta para negros e negras acessarem, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. Até pouco tempo atrás, as mulheres cisgêneras, ou seja, mulheres não transexuais, não eram reconhecidas como humanas. E hoje, nós, pessoas travestis e transexuais, não somos lidas pelo Estado como humanas. Tanto é que se você me perguntar qual que é a maior pauta do movimento transexual da América Latina, a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro e identidade. A nossa maior luta é banheiro. Banheiro. Quem aqui no auditório, a maior luta política sua é banheiro. Tem 6 anos que o STF, 6 anos que o Supremo Tribunal Federal está discutindo qual banheiro eu vou usar. Porque se eu vou no banheiro masculino, você não sabe o que o seu colega de sala faz conosco. Porque uma coisa é ele perto de você, outra coisa é ele sozinho. E se eu vou no banheiro feminino, eu sou arrancada pelo cabelo, como aconteceu o episódio que gerou a discussão no Supremo Tribunal Federal de qual banheiro eu vou usar. É humilhante. 6 anos o Supremo discutir qual banheiro eu vou usar. A minha maior luta é por nome. Por favor, respeita meu nome. Eu quero um banheiro. Respeite minha identidade. Se eu luto por nome, banheiro e identidade, é que o trinômio mínimo para reconhecer meu corpo como um corpo humano não foi dado. Por isso nossos corpos valem R$ 5. Problema se pegar HIV, problema se ficar doente. Você vale R$ 5. Quarto critério, segundo a ONU, para se configurar um genocídio. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Eu sou uma mulher transexual lésbica, me interesso sexual e afetivamente só por mulheres. Nunca me interessei sexual ou afetivamente por homens. Como a pauta lésbica, de modo geral, é apagada do debate social, discute-se muito a pauta G, a pauta gay, a pauta lésbica e bi não é discutida. A lésbica trans é menos ainda. Por isso sou exótico ao ouvido de muita gente. E como eu sou uma mulher transexual lésbica, eu me interesso só por mulheres, e sou casada há 11 anos com minha companheira. E aí nós decidimos ter um filho ou uma filha. Como nós decidimos ter um filho ou uma filha, eu falei para minha companheira, vou parar de me hormonizar, não vou tomar mais hormônio e vou colocar silicone no meu corpo. Eu tenho dinheiro, posso colocar silicone. Fui ao médico, cheguei no médico e falei assim, eu quero colocar silicone no meu corpo. Isso foi no ano passado. Mudou um detalhe que eu vou explicar daqui a pouco. Quando eu fui colocar silicone ao médico, o médico imprimiu os laudos necessários que eu precisava para colocar silicone no meu corpo. Laudos porque, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, eu sou uma patologia. Eu estou no CID, que é a Classificação Internacional de Doença. E de acordo com a Classificação Internacional de Doença, eu sou uma patologia. Só como eu fui no ano passado eu era uma doença mental. Lembrando que a homossexualidade foi tratada como doença mental até 1990. E eu até ano passado. Agora mudou, eu não sou mais uma doença mental, mas continuo patologizada. Mas o problema não é esse laudo. O problema é que a OMS exige qualquer mudança que eu vou fazer no meu corpo, não precisa só de um laudo do psiquiatra. Exige que o meu sistema endócrino seja parecido ou igual ao de vocês, mulheres cisgêneras. E o meu sistema endócrino ser parecido ou igual ao de vocês, significa 3 coisas. Primeiro, castração química. Eu vou ter que tomar uma dosagem hormonal tamanha, que vai me castrar quimicamente. E é curioso que o Bolsonaro e o Feliciano defendem abertamente castração química para criminosos. E todo mundo, nossa, que absurdo, e de fato é um absurdo. Mas eu sou castrada quimicamente e ninguém acha absurdo.
Mas além da castração química, significa também perder meus direitos reprodutivos, vou ficar estéril. E terceiro e último, perco meu libido, meu desejo sexual. Você tem que lembrar que 90% das transexuais trabalham na prostituição. Acabar com o libido é acabar justamente com o trabalho daquela pessoa. E a chance de eu ter trombose aumenta exponencialmente. Muitas de vocês aqui tomam anticoncepcional. Você toma lá 1 diane de 35 por dia. Para eu ter o sistema endócrino parecido de vocês, você toma 3 dianes por dia. Foda-se se eu tiver uma trombose. Foda-se que eu não vou ter mais filho. A medicina, a mesma medicina que foi um dos braços genocida na Alemanha nazista, a mesma medicina que foi um dos braços na eugenia, defendendo que os negros eram inferiores, é a mesma medicina que hoje, quer me castrar quimicamente, e ela leu lá assim, ó, o que a medicina pode contribuir para o genocídio. Os médicos leram aqui, ó, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Deixa que a medicina é mais um dos braços genocida, como foi na Alemanha nazista, como foi em vários contextos na Europa na época da eugenia. E último critério para se configurar um genocídio. Último critério, transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Esse é o último critério, transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, e essa pesquisa é pública, 6% das mulheres transexuais de Belo Horizonte saíram de casa com menos de 12 anos de idade. Se 6% das mulheres transexuais de Belo Horizonte saíram de casa com menos de 12 anos de idade, mostra que a transfobia no Brasil é estrutural, atávica e institucional. Institucional porque as instituições são espaços de reprodução de violência e ódio. A família é uma instituição, nos expulsa, por isso 6% foram expulsas de casa com menos de 12 anos de idade. A escola é uma instituição, nos expulsa, por isso que 91% não concluiu o 2º grau. O mercado de trabalho é uma instituição, nos expulsa, por isso que 90% na prostituição. E a humanidade, num conceito mais amplo e filosófico de instituição, nos expulsa, porque nem a categoria de humanidade nós acessamos. É essa a nossa realidade. E aí, antes de colocar o debate específico e curto sobre a criminalização, frente a esses números que eu acho que por si só já traduzem a realidade, por isso que ano passado eu dei essa mesma aula aqui e justifiquei. Nós, as pessoas transexuais, nunca fomos pauta do centro, da esquerda ou da direita. Nenhum grupo político na história do Brasil se preocupou com a nossa realidade. E por isso que ano passado eu decidi me candidatar. Porque se nós não colocarmos nossos corpos no protagonismo, ninguém vai fazê-lo. Ninguém vai fazê-lo. E aí, participei do processo eleitoral, e aí para terminar minha fala nesse aspecto e acabar com o STF. Participei do processo eleitoral. Vivi intensamente o partido a que fazia parte. Tem uma passagem bíblica do Apocalipse que eu adoro, que diz, Deus vomitará os mornos. Está no Apocalipse. Deus vomitará os mornos. Não há coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma política morna. Os mornos serão todos vomitados. Tem que ser intenso em tudo. Vivi intensamente o partido. Aí depois de viver intensamente o partido, ele me convidou para disputar o governo do Estado. Rejeitei. Não queria disputar eleição. Eu queria ser só professora, eu sou professora. Eu queria construir política pública para que os parlamentares reverberassem. Me convidaram para disputar para deputado estadual e federal. Rejeitei também. Se tivesse disputado, possivelmente teria ganho. Eu fiz, e vou levar isso para o meu túmulo, fiz apenas 3 vezes mais votos que o Aécio Neves. E isso, obrigado. Vou levar para meu túmulo. Vai estar na minha lápide. Fui a 10ª pessoa mais votada no estado de Minas Gerais. E fui a 4ª mulher mais votada da história das eleições de Minas Gerais. Mas, só um parênteses, quando eu falei do silicone, se eu dissesse para o médico assim, eu sou homem, quero colocar silicone aqui agora, o médico diria, é só passar o cartão de crédito. Porque cada vez mais está popular, ainda bem, homens colocarem silicone para ter um peitoral mais avantajado, abdômen de tanquinho, etc. Mas como não sou homem,
nós mulheres temos o corpo tutelado pelo Estado. Basta discutir, por exemplo, a questão do aborto e outros aspectos, que nossos corpos são tutelados pelo Estado. E eu acho curioso que tem alunos que dizem que são liberais. Liberais, uma ova. Se é liberal, o princípio do liberalismo é justamente eu ter autonomia sobre minha vida. Né? Então eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo. O corpo é meu. Né? Mas, voltando para terminar com o STF. E aí me convidaram para disputar o Senado, eu aceitei. E aí eu sempre termino essa fala com esse detalhe, porque pode parecer inútil para vocês, mas para mim é a coisa mais importante. Eu aceitei disputar o Senado porque eu penso que nós vivemos a maior crise do capitalismo desde 1929. É a maior crise capitalista desde 1929. E o sistema capitalista em crise quer nos reduzir a coisa, máquina e objeto. Coisa, máquina e objeto só trabalha. Coisa, máquina e objeto só produz. E é isso que o capitalismo em crise nos coloca. Só produzir e trabalhar. Só produzir e trabalhar. Por isso, a maior disputa que nós podemos fazer, a maior resistência que nós podemos fazer no contexto de crise é disputar o simbólico, porque é no simbólico que nos humaniza. O que é simbólico? É tudo aquilo que não é concreto, tudo aquilo que não é material, tudo que nos torna humano. Por exemplo, o amor, ele não é concreto, é algo humano. Máquina não ama, a fé não é concreto, máquina não tem fé. Nós temos fé. Então, quanto mais fé você tiver, mais humano você é. Quanto mais simbólico você consome, mais humano você é. Quanto mais você sonha, mais humano você é do tamanho do seu sonho. Por isso temos que alimentar cotidianamente de sonho, fé, utopia, paixão, porque é no simbólico que mora Dom Quixote, que mora a paixão, que mora a poesia, que mora tudo aquilo que nos humaniza. E se o capitalismo quer nos reduzir a coisa, eu vou consumir cada vez mais simbólico para ser cada vez mais humano. E aí termino dizendo isso. Aí aceitei disputar o Senado porque a palavra Senado significa senhores. Se Senado significa senhores, nada mais provocativo e simbólico que uma travesti querer penetrar os espaços dos senhores. E são senhores mais velhos. Até a última eleição, a idade mínima para disputar o Senado era 35 anos. 35 anos é a expectativa de vida do grupo a que faço parte. Mais simbólico ainda. E senhores mais velhos cujo papel é moralizar a sociedade. Desde a Roma Antiga, todo senador é moralista. E o meu corpo, que é lido como um corpo imoral, disputar esse espaço é disputar um conceito de moral. E defender uma moral mais plural, mais democrática, mais humana. Quando eu lancei minha candidatura, aí veio o primeiro ataque. Eu tinha na blusa 4 palavras. 4 palavras que o cidadão de bem odeia. 4 palavras que o cidadão de bem odeia. Estava escrito na minha blusa: professora, travesti, lésbica e vegana. Quando eu compartilhei essa foto, o Bolsonaro e seus filhos compartilham essa foto com alguns comentários transfóbicos. Nessa hora, eu fui bombardeada no Instagram. Em menos de uma hora, eu recebi mais de 5.000 mensagens no Instagram. Dessas 5.000 mensagens, a palavra que mais aparecia era nojo. Porque é isso que as pessoas têm de mim, nojo. Mas eu estou acostumada, por onde eu passo, perceber os olhares de nojo. Esse não é o problema maior. O problema maior é que esses grupos começaram a ligar para o colégio que eu trabalho, pedindo minha demissão. Começaram a avaliar negativamente a página do colégio, do Facebook, exigindo minha demissão. E eu sabia que possivelmente seria demitida. E sabia também que dificilmente ganharia a eleição, mas não importa. Se for necessário, eu dar um passo atrás, para que meus companheiros e companheiras dêem 3 passos para frente, vou fazer sempre. Porque assim fizeram várias pessoas, como Chico Mendes, como Marielle Franco, como outras pessoas que deram um passo atrás, para que nós avancemos 3 passos para frente na luta por direitos humanos. E assim fiz. Sabia que não ganharia a eleição, perfeitamente. Mas os nossos sonhos não cabem na urna. O que eu disputo não é o concreto, o que eu disputo é o simbólico. E o simbólico que mora a consciência. E mesmo com essa estrutura, mesmo com bombardeio, fiz campanha sem dinheiro, sem tempo, sem nada. Fui a 10ª pessoa mais votada, a pessoa mais votada da história do meu partido. E para terminar, como eu disse, a 4ª mulher mais votada da história de Minas Gerais. Mas essa é a maior vitória? Não. A maior vitória, que tem a ver com o debate do STF, é a consciência. Por onde eu passo, eu costumo ouvir palavras assim: Duda, meu pai não me aceita não, mas diz que votou em você. Duda, meu avô não me aceita não, mas diz que votou em você. Eu falo: mentira, seu pai te aceita sim. Ele não aceita os próprios preconceitos.
E seu pai não votou em mim, não. Ele votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia, ele iria olhar a diversidade de outra forma. E não tem vitória maior do que saber que a cada 100 pessoas que é nesse estado, a cada 100 pessoas que é em Minas Gerais, 3 votaram em mim, ou 3 se sentiram representadas no corpo transexual. Essa é a maior vitória, que é a vitória da consciência. Porque eu não disputo voto, eu disputo consciência. E é isso que nós temos que disputar, consciência. Como fala o Gabriel Pensador, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Temos que disputar é mente, é consciência. Por isso que o debate fundamental sempre é da escola. E por isso, em contexto de crise, a escola é mais atacada. Porque é na escola que se disputam as consciências. E essa foi a maior vitória que eu tive. Saber que eu fui votado em todos os municípios de Minas Gerais, 853, dando 50 aulas por semana, tendo só 15 mil reais de campanha. Os 853 municípios, por menor que seja, teve no mínimo 3% da população se sentindo representada num corpo que é lido socialmente como nojo. E essa é a maior vitória. O Marcelo não me chamou para discutir isso. O Marcelo chamou para discutir STF, criminalização da LGBTfobia. Mas esse debate é feito para vocês. Eu estou disputando ainda a categoria de humanidade. A minha maior luta ainda é banheiro. Como eu disse, o STF não discutiu ainda qual banheiro eu vou usar. E aí, para terminar minha fala, já que eu fui chamada para falar essa questão, vou falar em 3 minutos para dizer que eu não falei. A criminalização da LGBTfobia em si, ela é polêmica. E envolve 2 questões fundamentais. A primeira questão, que é essencial: os crimes contra pessoas transexuais são um crime específico, um crime de ódio. Como eu mostrei, nós somos o país que mais mata transexuais do planeta há 10 anos consecutivos. 80% dos crimes acontecem com a violência exagerada, paus enfiados humanos e corpos esquartejados. Então é um crime específico. Se é um crime de ódio, é um crime específico, porque a forma como pessoas da sua categoria são assassinadas não é a mesma forma que minha categoria é assassinada. Vocês são mortas com um tiro só. Nós não. Não enfiam paus nos seus anos quando vocês são mortas. Não esquartejam seus corpos quando vocês são mortas. Em sua maioria. Nós, 80% dos crimes assim acontecem. Se 80% dos crimes no Brasil, contra transexuais, é com paus enfiados no ânus, corpos esquartejados, braço para um lado, peito para o outro, é um crime específico, que exige legislação específica, como ocorre em mais de 30 países no mundo. Em mais de 30 países no mundo, há uma legislação específica para defender grupo LGBT. E mais, a nossa Constituição, e crime específico, que tem legislação específica, como por exemplo, negros e negras, como por exemplo, crianças, idosos e mulheres. Crianças, idosos, mulheres, negros já tem uma legislação específica. Porque o crime contra eles é específico. Os negros, grande parte, são mortos exclusivamente pelo racismo. Então é um crime específico. Tem legislação específica. E nós não temos. E esse é um problema porque a nossa Constituição, você que se diz liberal, ou melhor, você que se diz conservador, é bom estudar os conceitos. Eu não sou conservadora, mas você se diz conservador, o básico de uma pessoa conservadora é defender a Constituição. Conservador não está ligado ao ponto de vista moral. Conservador é uma ideologia política, que é você conservar as instituições, justamente a Constituição. E segundo, a nossa Constituição prevê que violações contra a dignidade humana serão criminalizadas. Se está na nossa Constituição que violações contra a dignidade humana serão criminalizadas, o nosso Congresso tem um dever constitucional de julgar e debater essa questão da violação contra os corpos LGBTs. Só que o nosso Congresso ele é omisso, e não discute essa pauta. E como o Congresso não discute essa pauta, não debate essa pauta, o STF, como guardião da Constituição, tem o dever ético de debater essa questão e constranger o Congresso. E é isso que o STF fez, daí a importância de se criminalizar. E digo mais, há um problema também em criminalizar. Então tem que se criminalizar? Certo modo, sim. E aí termino minha fala com isso. Tem que se criminalizar, mas o problema
é um outro lado. É que nós sabemos que o que muda o mundo, o que muda o Brasil, não são leis. Leis punitivas não garantem a diminuição da violência. Leis punitivas não garantem a diminuição da violência. Nós temos uma lei no Brasil contra o racismo. Eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Nós temos uma lei contra o racismo. Quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Nós temos um presidente abertamente racista. Era para ele estar preso. Quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então a lei punitiva em si não garante a diminuição da violência. O que garante a diminuição é a educação. É o debate na escola. Por isso nós queremos combater esses números que eu mostrei para vocês. Tem que cada dia mais ter um debate de gênero e sexualidade em sala de aula. Só que aí é o problema. Desde os anos 90, nos currículos escolares, há a exigência do MEC de debater gênero e sexualidade em sala de aula. Só que esse debate, nos últimos 3 anos, não está ocorrendo. Porque se eu debater gênero em sala de aula, eu corro risco de ser presa. O mínimo é perder o emprego. A escola Ser Partido vai passar essa semana. Essa semana vai ser aprovada a escola Ser Partido em BH. Já está claro que é aprovada. Está claro, 100% garantido que vai ser aprovada. Então você não pode debater gênero e sexualidade em sala de aula como o MEC manda. Que é uma forma de diminuir a violência contra LGBTs. O Supremo Tribunal Federal tem que intervir. Intervir de que forma? Garantindo a Constituição, que é violências contra a dignidade humana têm que ser criminalizadas. E acabo minha fala que eu falei demais aqui. E acabo com o último ponto. Mas você me pergunta, Duda, você é favorável à criminalização? Eu não. Eu disse os pontos favoráveis, que é o ponto do ativismo. Mas eu mesma sou contra a criminalização. Porque eu entendo que o preço social que nós vamos pagar por criminalizar a LGBTfobia é muito alto. Por quê? Aí prometo que acabo minha fala agora com 2 minutos. Prometo. A população carcerária do Brasil, de 1990 até 2016, aumentou 707%. A população carcerária do Brasil, de 1990 até 2016, aumentou 707%. Nunca se construiu tanta cadeia no Brasil, nunca se prendeu tanta gente, e nunca a violência foi tão grande. Quanto mais se prende, mais violência. E 75% da população carcerária do Brasil não concluiu o ensino fundamental. Repito, 75% da população carcerária do Brasil não concluiu o ensino fundamental. E aí quem é preso é negro, baixa escolaridade e jovem. E você criminalizar mais uma prática é mais um crime para lotar a população carcerária brasileira, que já é a 3ª maior do mundo. E aí é complicado, porque o Estado não oferece educação de gênero e sexualidade em sala de aula. E aí aquela pessoa é uma pessoa LGBTfóbica. E aí vai ser presa por algo que a sociedade não deu a ela. Ela é preconceituosa e odiosa porque esse debate não ocorreu onde deveria acontecer, que é na escola. E aí o Estado não dá o direito de reflexão e prende aquela pessoa por ela não ter tido aquele debate. Por isso que eu, em si, sou contra a criminalização. Porque acredito que é mais uma forma de prender mais negro, prender mais pobre e prender pessoas com baixa escolaridade. Eu acredito que a melhor forma é colocar a educação, trazer um debate de gênero, classe e raça. Mas, aí acabo, há um problema. Existem grupos, aqui deve ter uns 40% desses grupos, que defendem a escola Ser Partido, que não tem debate de gênero, não tem debate de sexualidade em sala de aula. Isso, se eu fizer isso que eu fiz agora, passando na escola Ser Partido, eu vou ser presa. Vou ser presa por fazer isso. Então, cabe então ao STF intervir. Intervir e garantir que o meu direito e o direito das minhas companheiras sejam efetivados. Falei demais, muito obrigada pela escuta. Obrigada, pessoa. Ô, gente, fofura. Obrigada. Obrigada. A gente fala no... Muito obrigada. A gente fala no movimento social, para o Marcelo vir. É muito comum nos movimentos sociais, a gente fala assim, tem que dar a voz para negros, negras, LGBTs, indígenas.
A gente não quer voz. Voz nós já temos. Nós queremos escuta. Então, escutar é um ato político. Então, isso que vocês fizeram aqui faz de vocês corpos políticos. Obrigada. Obrigado. Gente, então, vamos fechar aqui, juntar tudo que a gente teve da discussão de agora e partir para um debate efetivo sobre a questão da homofobia. Bom, se esse tema aparecesse em redação, teríamos algumas coisas importantes para tratar. Primeiro, você, nessa discussão, pode falar, por exemplo, né, dessa ocorrência da criminalização. Ela entrou como parte da lei contra o racismo, então já é, de certa forma, pelo menos do ponto de vista legal, algum progresso. Você pode discutir sobre uma questão que a gente trata com alguma frequência em sala de aula, né, que é a questão da cidadania de papel. Falando, por exemplo, que no Brasil não significa que uma lei vai ser colocada em prática somente pelo fato de estar no papel, somente no fato de estar determinada. Quando a gente fala da cidadania de papel, a gente relaciona a questões relacionadas à Constituição brasileira, questões relacionadas às leis como um todo. Você pode citar alguns casos de homofobia no Brasil, você tem vários possíveis para você comentar. E lembrando de novo que na Constituição, todos são iguais perante a lei, né? Pois é. Se a gente tem que ter uma lei específica para defender determinado grupo social, essa igualdade acaba sendo colocada em xeque e é algo que cabe também no nosso texto. O Brasil ele é muito tardio em relação a questões relacionadas ao movimento LGBT. Então, por exemplo, o casamento ele foi legalizado há muito pouco tempo. Então, temos ainda muitas outras coisas para caminhar. E, como propostas, primeiro, né? Aí fica até engraçada essa primeira, mas enfim. Campanhas de combate à homofobia no Brasil? Agente possível? Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Efetivação da lei. Onde que eu quero chegar quando eu falo em efetivação? Não adianta você ter a criminalização se ela não vai acontecer na prática. Não adianta existir a lei se ela nunca será cumprida. Então, ela precisa ser efetivada. E essa última questão fundamental, discussão efetiva sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas, para que a gente consiga, de fato, acabar com esse problema. Beleza, gente? Alguém perdeu. O que é isso? É uma pulseira. Se alguém perdeu uma pulseira, gente, é só avisar. Se alguém gostou da pulseira, fala que... Tô brincando, tá, gente? Muito obrigado pela presença, gente. Bom fim de semana para vocês. Valeu demais. Bom Enem para os que eu não encontrarei novamente. E até a próxima. Até amanhã para alguns. Tamo junto. Beijo, gente. Bom descanso. Muito obrigado.